Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso primeiro curso. Eu vou pedir para alguém me colocar no chat se estão me ouvindo bem. Alguém pode, Thaís, Murilo, me ouvem bem? A gente dá início aí. Maravilha. Obrigada, já recebi aqui. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né, ao nosso primeiro curso da Jornada Científica, que é uma iniciativa que nós estamos trabalhando aqui para o nosso Customer Experience Center da Thermo Fisher. Eu sou a Daphne de Paula, eu sou a gerente do Customer Experience Center Latinoamérica e gerente de suporte Brasil. Eu vou ser a moderadora hoje do dia e para algumas dos outros cursos. Mas antes da gente começar, estou vendo aqui que tem várias pessoas conhecidas. Muito obrigada pela participação de todos. É muito importante a participação de vocês aqui, tá? Bom, falando um pouquinho da nossa empresa, né? O que é a Thermo Fisher, qual que é a nossa missão? Não sei se todo mundo aqui conhece a empresa. Bom, a Thermo Fisher é a líder global em servir a ciência, né? E a nossa missão, ela vai muito de encontro com o momento que a gente está passando agora, né? Com toda essa questão da pandemia causada pela Covid-19, né? A nossa missão é manter o mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro, né? E como parte das iniciativas da nossa estrutura, a gente vem oferecer, né, essa jornada científica que vai ser composta aí por uma gama de assuntos aí nas mais diversas áreas que a estrutura oferece as soluções em termos de instrumentos, em termos de aplicações para os nossos clientes, né, que fazem as pesquisas e que precisam dos conteúdos para rodar, né, os seus testes, rodar as suas plataformas, né, e as suas aplicações. Essa série, ela vai gerar, tá, uma declaração para todos que estão aqui, né, a maioria vai receber, né, quem participar da maioria dos nossos cursos, uma declaração de participação. E a nosso curso, a gente estruturou em 3 módulos, né? Vou pedir para você passar para o segundo slide. Próximo slide, por favor, que eu queria comentar um pouquinho de como a gente vai estruturar. Ainda não foi. Eu não consigo ver o segundo slide, agora tem, agora apareceu. Bom, como que a gente pensou e estruturou, né, essa jornada científica? Então, a gente dividiu em 3 módulos, né? O primeiro módulo compreende 2 aulas para as áreas das ciências da vida. O segundo módulo, ele envolve aplicações para a área de análises químicas e traços elementares. E o terceiro módulo é inovações em análises microbiológicas. Esse é o primeiro curso do módulo 1, né? Nessa série a gente vai falar sobre as ciências ômicas aplicadas às análises genéticas. Quem vai falar para a gente hoje, se você puder passar para o próximo slide já. Demorando um pouquinho para mim aqui, não sei se a internet não está muito boa, se é a minha que está com problema, mas falando um pouquinho do qual que é o nosso tema de hoje, então a gente vai falar um pouquinho sobre ciências ômicas aplicadas às análises genéticas. É um tema super inovador, a gente tem várias ciências aí, tanto a genômica, a transcriptômica, metabolômica, proteômica, são assuntos aí que estão super em alta. Quem vai falar para a gente hoje vai ser o Fábio Muri, tá? O Fábio, ele é um dos nossos especialistas de aplicação aqui da Thermo Fisher, ele é biólogo, ele tem mestrado, doutorado em neurociência molecular pela Faculdade de Medicina da USP, e ele tem mais de 10 anos de experiência com toda a parte de tecnologias, né, da Thermo Fisher.
desde qPCR até sequenciamento de nova geração, que são as principais tecnologias aí que a gente vai comentar hoje, tá? Todos os materiais desse curso, eles vão estar disponíveis para vocês na aba de documentos, tá? Para baixar. Eu peço que vocês usem aí o bate-papo para interagir entre vocês, né? E a gente vai ter uma sessão de Q&A, né? De perguntas e respostas ao final, vão ser 10 minutos. Aproveitem esse tempo aí para perguntar, tirar as dúvidas, né? Que vocês tenham aí durante a aula, tá? Bom, eu acho que é isso, Fábio. Vou passar para você agora a palavra e fique à vontade aí, tá? Para começar a sua palestra. Ok, Daphne, obrigado. Vocês estão me ouvindo bem, Daphne? Ok? Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação de vocês nessa ação da jornada científica. E eu vou começar a conversar com vocês um pouco sobre justamente esses pontos que envolvem as ômicas, né? E não dá para falar das ômicas, não dá para falar das tecnologias que nós dispomos sem voltar um pouquinho na nossa história, na história de onde isso tudo começou. E, na verdade, quando nós iniciamos essa conversa, não dá para não falar de que momento que isso tudo, ou o ponto de partida disso tudo, que foi justamente o trabalho, né, que descreveu a estrutura do ácido nucleico. E aqui, hoje, nós temos, né, esse ano de 2020, 67 anos pós esse DNA, pós essa caracterização dessa estrutura. E aí a grande pergunta é, onde estamos e o que almejamos? E é com essa pergunta que eu espero, no final dessa conversa com vocês hoje, responder exatamente onde estamos e para onde nós estamos caminhando. E antes de seguir nesse ponto, e antes de entrar propriamente dito nas tecnologias, um ponto extremamente importante é a questão conceitual. Então, o primeiro ponto é, o termo genoma, ele foi cunhado pelo autor Hans Winkler, e isso foi na década de 20, foi em 1920, e aí é daí que surgem as derivações, né, dos usos mais modernos das ômicas. Vocês vão ver que nós temos uma relação direta entre omas e ômicas. E esse significado, ele representa coletividade, representa conjunto. Após o ano de 1920, um outro marco, sem sombra de dúvida, foi o primeiro sequenciamento completo de um genoma, que foi o momento em que foi estabelecido o sequenciamento por Sanger, na década de 70. É claro que o sequenciamento completo do genoma, né, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou conversar com vocês, do genoma um dos mais importantes, do genoma humano, foi lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, mas a tecnologia foi cunhada nos anos 70. E o termo genômica começou a ser usado no início dos anos 80 e amplamente divulgado na década de 90. Então, essa é um pouquinho da história. E o que são, então, essas ômicas, né, esses ômicas? Ele representa o conjunto de tecnologias para caracterizar esse pool de moléculas biológicas em que nós vamos explorar os seus papéis em todas as suas relações, né, de um organismo. E esse sufixo ômica, ele é justamente adicionado ao uso de tecnologias que vão permitir avaliar a proteômica, a metabolômica, a transcriptoma, e aí dentro desses pilares, né, de genômica, proteômica, metabolômica e transcriptômica, nós vamos ter inúmeras outras ômicas que nós vamos falar aqui, que é a farmacogenômica, que é a lipidômica, e daí outras ômicas que no final da história se integram. E aqui, voltando ainda um pouco nessa história, é uma visão geral desse avanço desses métodos de estudos dos genes, transcritos e proteínas. Esse trabalho, ou essa figura aqui, mostra uma radiografia muito legal, aonde nós temos aqui, representado, no início da década dos anos 50,
nós temos aqui um primeiro momento onde nós saímos de uma visão de análise individual e passamos para uma análise mais dinâmica. É aqui na década de 50 em que a física e a matemática, ou as leis físicas e matemáticas, começam a ser, de fato, aplicadas aos sistemas biológicos. Essa linha aqui, identificada dos anos 50 aqui até o ano 2016, representa justamente o avanço dessas ômegas. Então, aqui, como eu comecei agora há pouco com vocês, a característica estrutural do DNA. Depois, nos anos 60, nós caminhamos para uma análise muito mais do RNA mensageiro. Na década de 70, nós temos a tecnologia do DNA recombinante. Em 77, o estabelecimento do sequenciamento eletroforese capilar por Sanger. E aí, o que acontece? Na década de 90, nós começamos a caminhar efetivamente para o início de um projeto extremamente grande, que foi justamente a proposta de fazer o sequenciamento do genoma humano. Ele começa na década de 90 e vai terminar o rascunho dele em 2003. E aí, a partir desse momento, esse tempo que nós vivemos aqui, com a publicação do rascunho, após a publicação desse rascunho, isso é a base para que muitas mudanças ocorram. E aí nós começamos a trabalhar com o sequenciamento, já agora, nos anos 2006, 2005, o sequenciamento de nova geração, que é o que a gente vai ver daqui, que nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos projetos muito importantes, como o HapMap, projeto que demonstra variações nos genomas. Nós temos o sequenciamento de 1,000 genomes. Nós temos o whole genoma, pós-natal, usando, né, as ferramentas de microarray, da Affymetrix. Nós temos aqui, em 2007 e 2008, o estabelecimento do whole exoma. Então, o que essa figura está mostrando para a gente? Que a biologia, ela se desenvolveu muito a partir do momento em que nós temos justamente o uso computacional e otimizado desta computação aplicado à biologia, aplicado à ciência. E, além disso, toda essa parte em laranja aqui, que eu não vou comentar nesta apresentação hoje, porque vocês vão ter outras oportunidades durante essa série de webinars, é que envolve a parte de proteômica, que, sem dúvida nenhuma, é uma parte fundamental nessa história toda, né? É uma ômica, é um dos principais pilares. Por isso, metabolômica, proteômica, transcriptômica, isso tudo forma esses pilares. Então, essa parte aqui embaixo é justamente a parte da proteômica, da metabolômica. E em verdinho, o que está discriminado aqui é justamente a parte das ferramentas que foram sendo desenvolvidas, ferramentas computacionais, ferramentas de informática. Então, aqui em 90, só para trazer, né, esse dado, é o primeiro browser, né, de internet que foi estabelecido. Tá? Aqui nós temos a legenda mostrando o que é a genômica e a transcriptoma, em verdinho a parte de informática, em laranjinha aqui embaixo a parte de proteômica. Bom, e como eu disse para vocês, o rascunho do genoma humano é que em 2003 traz uma informação, traz à luz algo muito importante. Nós temos somente 30.000 a 40.000 genes. Bom, como é que, então, eu tenho esses 30.000, 40.000 genes, e como que nós recebemos esse rascunho, né, publicado por um consórcio público e por um consórcio particular, né, e publicado na revista Science e Nature, as principais revistas na área de ciências. E como que nós recebemos essa informação? Bom, nós recebemos assim, né, uma receita, onde nós temos um colar, né, de letrinhas, temos a CTG, e no final da história nós temos um grande quebra-cabeça. E é esse quebra-cabeça que nós precisávamos trabalhar. E aí, como que nós começamos a trabalhar isso? Como que foi sendo desenvolvido isso? Se nós pegarmos aqui um exemplo de uma célula, né? Deixa eu só... Aqui nós temos uma célula, então nós temos do DNA, passando pelo pré-RNA mensageiro, passando pelo RNA mensageiro, depois vamos para o transcriptoma, proteômica e metabolômica, e temos todas as etapas de regulação. Nós vamos falar agora, nessa aula, de
boa parte disso tudo aqui, tá? Nós vamos andar um pouquinho por dentro dessa célula. E aí, o que nós temos aqui? Bom, quando eu penso no genoma, no DNA, no RNA, claro, no microRNA, nós pensamos em mapeamento do genoma, em sequenciamento do genoma, em anotação desse genoma, nós estamos pensando na estrutura. Saímos da estrutura, e aí, gente, quando nós estamos falando de estrutura, eu estou falando de variações, eu estou falando realmente de caracterização da estrutura desse genoma. Saindo dessa estrutura, nós passamos para o transcriptoma. E aí, outras ferramentas nós podemos usar, como o RNA-seq, por meio do sequenciamento de nova geração, microarray, PCR em tempo real, PCR digital. Depois nós temos a proteômica. Nós podemos falar de eletroforese 2D, espectrometria de massa, sequenciamento de proteína, imunodetecção, atividade enzimática. E, por último, a metabolômica, que aí nós temos toda a parte de análise de espectrometria de massa também, cromatografia, e essa parte funcional da metabolômica e proteômica vão ser pontos que vão ser trabalhados em um outro momento, em uma outra oportunidade durante essa série, nas próximas conversas com vocês. E aí, quando nós falamos de ômicas e tecnologias, as principais, como eu sinalizei agora para vocês, é a genômica, transcriptômica, proteômica e metabolômica. Aqui eu estou avaliando o DNA total de uma célula, de um organismo. Aqui eu estou avaliando o RNA mensageiro na célula. Aqui eu estou avaliando o conjunto de proteínas. E aqui eu estou fazendo a análise global do sistema de metabólitos gerados. E aí a grande pergunta que surge disso aqui é o seguinte. Ok, aqui nós estamos com boa parte das ômicas, e nessa história tem mais alguma ômica muito importante aqui que faz que literalmente modela isso tudo aqui? Tem, a epigenômica. Então, sem ela, o nosso genoma, o genoma ele é muito plástico, né? Algo que não é estanque. Então, o genoma ele não é algo que simplesmente depende do nosso código genético. Depende do meio ambiente. Depende dessa interação ambiente e genética. E por isso a epigenômica, ela caminha sobre todas essas ômicas aqui, ou ela pode modelar o resultado final com base nessas ômicas. E as tecnologias que nós podemos hoje, ou que nós temos hoje disponível para trabalhar com essas ômicas, né, com esses pontos? Nós temos aqui sequenciamento de nova geração, representado por chip. Nós temos aqui uma lâmina de PCR em tempo real. Nós temos aqui um array, né, de um microarray. Então, o que eu quero mostrar com essa imagem aqui para vocês, e o ponto principal, é justamente essa representação aqui do quanto nós estamos próximos, e é isso que nós estamos buscando, do dia a dia na medicina. O quanto estas ferramentas, elas estão impactando no nosso dia a dia quando nós utilizamos um consultório ou utilizamos um laboratório de diagnóstico. E também o quanto essas tecnologias impactam na relação farmacológica e genética. Bom, e como que se dá essa interação? Na verdade, eu penso muito que nós temos a genômica, a transcriptômica, a proteômica, a metabolômica, e sobre elas nós temos a epigenômica, né? Trabalhando muito, interagindo com essas ômicas a todo momento. E aí, nós vamos focar agora nessas ômicas, nas principais. Vamos começar pela genômica. O que é a genômica? Ela consiste no estudo dos genes, das suas funções. Ela, como eu disse para vocês, o objetivo dela é ver a estrutura do genoma, o mapeamento dos genes, o sequenciamento do DNA. E o que inclui na genômica, né? Ela é a genômica funcional, caracterização dos genes e seus produtos, de RNA mensageiro e proteína. A genômica estrutural é a característica arquitetônica dos genes e cromossomos. A genômica comparada, onde nós vamos avaliar as relações evolutivas entre genes e proteínas. A epigenômica são os padrões de metilação, de printing, de empacotamento do DNA. E, por último, a farmacogenômica, que aí sim nós trabalhamos também com novos alvos biológicos e a maneira de projetar medicamentos e vacinas, algo que nós estamos vivendo exatamente nesse momento com o cenário de Covid-19. Quando nós trabalhamos genômica, um ponto fundamental é variantes, né? Os tipos de variantes. É isso que nós estamos avaliando quando nós falamos em genômica.
quando nós estamos avaliando o genoma, o DNA, né, a visão geral dos tipos de variantes nesses genomas e suas potenciais consequências. Então, aqui nessa imagem, o que eu trago para vocês é que nós temos aqui em cima bancos de dados. Imagine vocês que sem esses bancos de dados, sem aquela evolução computacional, como é que eu ia comparar um indivíduo, o sequenciamento de um organismo, com uma dada referência? Eu não teria como fazer isso. E aqui nós temos os polimorfismos de base única, nós temos as indels, que são inserções e deleções, e essas estruturas eu posso avaliar por sequenciamento por Sanger, microarray, sequenciamento de nova geração. Então, essas são as possibilidades para avaliar essa estrutura. Por outro lado, eu também posso avaliar por as variantes, né, estruturais, como grandes indels, grandes inserções e deleções. Então, aí, uma das melhores formas de avaliar isso é o NGS. Outra possibilidade, copy number variation, que é fundamental na hora que nós estamos avaliando o quanto que nós temos de variação de número de cópias de um dado gene, por exemplo. E aí nós podemos fazer análises por qPCR, por arrays, por NGS. E, por último, inversões, translocações, que em última instância, isso que vai ditar se eu estou trabalhando com deleção de um gene, duplicação de um gene, criação de uma nova Open Read Frame, uma janela de leitura, regiões não codificadoras, então perda de transcritos aberrantes. Então, dentro dessa estrutura, né, eu uso várias ferramentas que me permitem justamente avaliar essa estrutura e essa arquitetura do nosso genoma. E aí, o que eu vou mostrar agora para vocês é um pouquinho das tecnologias. Primeiro, quando a gente trabalha com qPCR, com PCR em tempo real, eu consigo avaliar todas as ômicas por PCR em tempo real. Eu consigo avaliar no DNA, eu consigo avaliar um polimorfismo de base única, eu consigo avaliar uma pequena inserção, deleção. Então, eu estou vendo a estrutura. Mas, no qPCR, mais à frente eu vou falar para vocês, eu também consigo avaliar a expressão gênica. Eu consigo avaliar epigenômica, eu consigo avaliar metilação, eu consigo analisar, por exemplo, a relação entre metilação e microRNA, expressão de microRNA, porque isso está totalmente relacionado, inclusive, com a relação com o empacotamento, com estonas, com o empacotamento do DNA. E, por último, eu também consigo avaliar de forma quantitativa a proteína. Então, só para mostrar para vocês que aqui, principalmente na parte de estrutura da genômica do DNA, eu consigo avaliar por qPCR aqui. Lembrando que qPCR, eu não tenho nenhum objetivo de descobrir nada, tá? qPCR, eu estou validando, eu conheço a sequência, eu desenho um ensaio para eu avaliar aquela região específica. O objetivo aqui não é descoberta. Por outro lado, aí nós caminhamos para aquilo que é descoberta, né? Aquilo que permite descobrir, e é o sequenciamento de DNA, que, na verdade, é um processo que determina a ordem dos nucleotídeos. É a nomenclatura de base, né? E esse sequenciamento do DNA, ele pode ser feito por eletroforese capilar, que foi estabelecido em 1977 por Frederick Sanger, que, na verdade, o princípio do sequenciamento eletroforese capilar de Sanger é algo extremamente simples, porque, na verdade, não deixa de ser uma reação em cadeia da polimerase, não deixa de ser uma estratégia onde eu estou trabalhando com DNTP, onde eu estou trabalhando com um método que vai ter uma ciclagem, mas existe uma diferença. E qual que é a principal diferença do método de Sanger? É que eu tenho, junto daquela reação de sequenciamento, além dos dideoxinucleotídeos, eu tenho além dos deoxinucleotídeos, eu vou ter os DDNTPs, os dideoxinucleotídeos. E o que isso traz de diferença? Esses dideoxinucleotídeos, eles não têm essa hidroxila aqui que vai permitir estabelecer a ligação fosfodiéster. E no dideoxinucleotídeo, eu tenho fluorescência. O que acontece? Por isso é chamado sequenciamento de terminação de cadeia. À medida em que eu estou lá realizando, né, a reação, para fazer a reação de sequenciamento, está sendo incorporados os nucleotídeos. Eu tenho enzima, eu tenho todos os ingredientes. E está sendo adicionado nucleotídeos. O que vai acontecer de forma aleatória? Uma hora vai entrar um dideoxinucleotídeo, que não vai permitir
estabeleceu uma ligação fosfodiéster na sequência. E aí eu tenho a terminação de cadeia. E isso marcado com fluorescência. Então, o que acontece? Eu aqui consigo fazer, eu tenho então, né, se nós pensarmos na reação aqui em si, na nossa receita, eu tenho a enzima, eu tenho os deoxinucleotídeos, os dideoxinucleotídeos marcados com fluorescência, e aqui nós temos, após, né, a amplificação, e isso vai passar pela eletroforese capilar, então eu tenho uma injeção disso num equipamento, e é exatamente isso que lá na Applied nós temos de diferente, quando o Frederick Sanger, junto com a Applied, estabeleceu os nossos sequenciadores automatizados. Antes, nós fazíamos isso em gel, marcávamos com radioisótopos. E agora, vem para a fluorescência, vem automatizado. E o que nós temos aqui? De uma forma simples, nada mais é do que uma poliacrilamida, onde eu tenho um laser, e essas moléculas, se nós pudermos fazer um comparativo aí, nós temos a migração de cargas. E essa migração de cargas vai fazer com que aquele fragmento maior migra primeiro e aquele menor vai migrando depois, por questões de peso mesmo. E com isso você vai fazendo a leitura, porque o laser vai excitar e vai fazendo essa leitura, e isso você tem o eletroferograma, e com isso você tem a sua nomenclatura de base. Bom, já trazendo para vocês as diferenças entre Sanger e NGS, né? O Sanger, na verdade, a preparação da amostra depende da aplicação, as amostras são, eu posso usar amostra ambiental, posso usar amostra humana, e que o gold standard para fazer o Sanger foi a clonagem. É claro que hoje em dia nós não trabalhamos, né, com clonagem, depois fazemos o isolamento do DNA plasmidial e realizamos a reação de sequenciamento. Na verdade, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo uma PCR, usando esse produto e seguindo para a reação de sequenciamento, daí purificação e em diante. Mas o padrão ouro passa pelo isolamento, pela clonagem e isolamento do DNA plasmidial, e daí segue para realizar a reação de sequenciamento. O ponto mais importante aqui é que uma reação de sequenciamento é um capilar, é uma leitura. Então, eu estou falando um capilar, uma amostra. E aí, eu tenho a possibilidade, né, dos equipamentos que nós temos, de fazer isso em até 96, fazer até 96 amostras, né, porque tem até 96 capilares. E depois eu faço análise de dados. Por outro lado, o NGS, o método de preparação da biblioteca, também vai depender da aplicação, claro, mas aqui essa biblioteca que eu gero significa um fragmento da biblioteca, uma leitura, um poço, que vai me dar uma leitura. Só que o método que nós estamos trabalhando aqui são com chips e eles têm milhares de pocinhos. Então, vocês podem imaginar que eu estou sequenciando de forma paralela milhares de pedaços, milhares de regiões ao mesmo tempo. Como que eu faço isso? Eu tenho lá o DNA, eu fragmento esse DNA, né? Pode ser por método enzimático, físico, químico, adiciono regiões conhecidas, que nós chamamos de barcodes, que são óligos que a gente adiciona nessas extremidades, e a partir daí é como se eu tivesse com fragmentos que eu conheço, e eu ainda coloco etiquetas nesses fragmentos. Pronto, a partir daí, isso me permite fazer amplificações de forma clonal desses fragmentos, sem necessidade de ir para uma célula competente, para uma clonagem. É uma clonagem, entre aspas, em sílico, não em sílico, mas é uma clonagem num método físico, não é num método biológico, aonde eu uso ou uma PCR em emulsão, ou uma PCR em ponte. Fazendo isso, eu tenho essa amplificação clonal, que eu copio esses fragmentos em dezenas de vezes, caminho para o sequenciamento, e depois eu faço a análise de dados. Então, desta forma, nós temos os dois retratos aí do sequenciamento eletroforese capilar e do sequenciamento de segunda geração, de nova geração. Então, aqui, só para resumir para vocês esse workflow, no Sanger eu tenho o DNA genômico, eu faço a PCR, gero esses produtos, eu tenho fragmentos simples para o sequenciamento e análise de dados. No workflow de NGS é muito parecido, só que nessa etapa aqui eu faço essa construção de biblioteca. E depois eu sigo para a preparação do template, que é justamente fazer a cópia em dezenas de vezes desses fragmentos. E depois eu consigo sequenciar isso de forma paralela, massiva. Então eu consigo sequenciar simultaneamente esses fragmentos e depois fazer a análise dos dados. Aqui só para mostrar para vocês uma visão um pouco mais resumida, mas do NGS. Então eu tenho aqui o DNA ou cDNA, eu posso fazer fragmentação do DNA,
e depois a adição dos adaptadores. E aí aqui eu tenho duas principais estratégias, que é a emulsão, que eu falei para vocês, ou a PCR em ponte. Nesses dois cenários, que são relativamente com o mesmo objetivo, eu amplifico esse sinal. Uma vez que eu amplifico esse sinal, eu agora uso estratégias ou, por exemplo, por fluorimetria, por fluorescência, ou por pH, por alteração de pH. E depois eu faço análise de dados. Eu vou focar com vocês um pouquinho nessa aqui, daqui a pouquinho, para mostrar para vocês como que é esse sequenciamento usando os chips semicondutores. Mas antes de falar isso, um ponto importante que eu acho que resume muito bem uma diferença de Sanger para NGS é quando eu pergunto para vocês qual a cor das tulipas que estão nessa foto. E se nós utilizarmos Sanger, né, fosse a metodologia, nós diríamos que todas são vermelhas. Mas quando eu faço por NGS, eu posso dizer que há muitas vermelhas, mas tem uma amarela nessa foto. Então, a amostragem de NGS, ela necessita ser grande justamente para detectar esta tulipa amarela. Isso é a cobertura, tá? Que é muito importante, que é fundamental para que nós possamos trabalhar com sequenciamento de nova geração. E quais são as aplicações que nós podemos usar com NGS? Vocês vão ver que é basicamente todas as ômicas, né? Por isso que eu estou falando tanto dele aqui. Eu posso trabalhar com transcriptoma, posso fazer o epigenoma e posso avaliar o genoma. Então, aqui no transcriptoma, eu posso avaliar a expressão gênica, eu posso avaliar a expressão de RNAs, pequenos RNAs, e posso fazer o whole transcriptoma, o transcriptoma global. Eu posso avaliar por a epigenoma, eu posso fazer metilação, que é uma mudança conformacional do genoma, não é uma mudança estrutural, isso é muito importante, esse conceito é fundamental na hora que a gente está trabalhando com metilação, e também fazer ChIP-seq, que é justamente analisar, por exemplo, fatores de transcrição, avaliar o contexto que vai estar relacionado principalmente com a parte do transcriptoma. E genomas, eu posso fazer um sequenciamento de novo, que não tem ainda uma sequência de referência, eu posso fazer um sequenciamento whole genoma, e eu posso fazer um sequenciamento direcionado, que, na verdade, eu vou direcionar para a área que eu quero, para o gene que eu quero, ou para as regiões que eu quero sequenciar. No caso do ION, no caso dos chips semicondutores, nós temos um conceito que é muito importante, que o chip é um instrumento. Porque, na verdade, no caso do ION, primeiro, os chips são de uso único, e o tamanho do chip é que vai ditar quantas amostras eu vou colocar, ou qual aplicação eu vou trabalhar. Por quê? Porque ali, dentro desse chip, eu tenho milhares de pocinhos, que eu vou utilizar para fazer o sequenciamento massivo em paralelo. Então, na verdade, o sequenciamento, usando o sistema Ion Torrent, ele me permite fazer praticamente todas as aplicações que nós temos hoje dentro das ômicas. E por que o equipamento é o chip? Porque ele, em última instância, é ali que eu vou colocar as minhas amostras, é com base nele que eu coloco mais ou menos amostras, é com base nele que eu adequo a minha aplicação. Aqui estão os dois equipamentos nossos, o Ion Torrent de Nexus, é um equipamento mais recente, e o Ion Torrent de InStudio. Basicamente, aqui é uma visão um pouco mais ampliada do chip. Aqui nós temos uma visão mais microscópica desse chip, onde eu tenho, como eu disse para vocês, milhares de pocinhos, e aqui embaixo eu tenho os sensores que vão ler a alteração do pH que ocorre durante o sequenciamento. Então, basicamente, aqui o corte microscópico desses pocinhos, e basicamente, nós podemos fazer um comparativo do ION com uma câmera digital. Aqui eu tenho milhões de pixels que convertem luz em informação digital. Aqui eu tenho milhões de poços que convertem um sinal químico em informação digital. Toda vez que um nucleotídeo ele é incorporado, né, durante o sequenciamento, um hidrogênio ele é liberado, e com isso há alteração do pH. E o chip, então, detecta essa alteração e converte isso em voltagem. Só para vocês terem uma ideia, então, como é que é o retrato disso, né? Como é que é feito? Durante a construção, lá da biblioteca, eu disse para vocês que nós fizemos fragmentação e adicionamos sequências conhecidas nas extremidades. Muito bem. O próximo passo é colocar uma das extremidades dessa sequência a uma partícula paramagnética, que são as ionosphere particles. Então, eu fico com essa partícula paramagnética, com essa bead paramagnética, e grudado nela eu tenho o fragmento.
Lembrando que a sequência que eu coloquei lá, em uma das extremidades da minha amostra, ela é complementar à sequência que está presente na bit paramagnética. O que vai acontecer? Aí depois eu vou fazer cópias clonais disso, né, que eu falei para vocês que eu faço isso utilizando a estratégia de PCR em emulsão, aonde eu crio vesículas, eu gero uma mistura água e óleo mesmo, aonde eu tenho micelas, e cada micelinha dessa vai ser uma câmara, aonde ali está acontecendo uma PCR. O que vai acontecer? Eu vou adicionar, durante o processo de sequenciamento, basicamente, 3 reagentes. Enzima, o DNTP e os nucleotídeos. São esses 3 componentes. E aí, o primer, né, de sequenciamento. Esse primer de sequenciamento, ele é complementar a outra extremidade que eu adicionei lá durante a construção da biblioteca. Agora, durante o sequenciamento, esse primer vai hibridizar nesta região complementar a uma das extremidades de um dos adaptadores, e aí eu começo a realizar o sequenciamento propriamente dito. A partir desse momento, eu tenho a liberação a cada nucleotídeo que é incorporado de íons H+. E esses íons H+, que vão sendo liberados, eles são lidos por aqueles sensores que estão em cada pocinho. E é dessa forma que o algoritmo, o software, vai estabelecendo o ionograma, né, que vai estabelecendo justamente, por meio dessa modificação, transfere isso em voltagem e, consequentemente, eu tenho a correlação em nomenclatura de bases. Então, eu tenho um fluxo sequencial de nucleotídeos, cada well tem um sensor, e cada well é uma reação de sequenciamento, e eu tenho uma detecção direta da extensão do DNA. Então, são milhões de reações que estão acontecendo no chip. Só para vocês terem uma ideia, a cada milissegundos, eu tenho a troca de um nucleotídeo, né? Então, em cada reação, em cada flow que nós fazemos, eu tenho a incorporação dos 4 nucleotídeos, mais um de cada vez. Então, primeiro incorporo o nucleotídeo, é lavado, e aí zera a voltagem, aí incorporo o segundo e daí por diante. E com isso eu tenho a possibilidade de gerar o sequenciamento. Outra estratégia é a estratégia baseada em arrays. Então, saindo do sequenciamento de nova geração, nós temos uma outra estratégia, que é o microarray, que permite também trabalhar tanto com análises de transcriptoma, quanto análises genômicas. Eu posso fazer análise de variantes utilizando o microarray, só que tem uma diferença entre o NGS e o array, que é muito importante. Aqui, eu também não estou descobrindo nada novo. O que eu quero dizer com não descobrir nada novo? Lembrando que no array, eu já tenho as probes para aqueles alvos que eu vou avaliar. Então, aqui eu não tenho condições aqui de entrar em detalhes com vocês, mas só para mostrar para vocês que eu tenho, então, aqui o DNA genômico, eu amplifico o DNA, fragmento o DNA, faço a ressuspensión e hibridização. Depois, e aqui quando eu estou falando de preparo do DNA, eu estou fazendo uma PCR. No caso aqui do fármaco-scan, que é muito destinado para farmacogenética, eu faço uma PCR em multiplex. Depois eu tenho amplificação, são etapas de incubações. Depois eu tenho fragmentação do DNA, faço a precipitação. E depois eu tenho hibridização. Tem etapas de ligação, lavagem, e aí eu faço a imagem. Mas essa foto que está aqui no dia 4, ela representa muito bem o princípio do microarray. Então, eu já tenho óligos, como se fossem óligos grudados nesse array, que eles são complementares àquilo que vai hibridizar ali. Então, eu posso até fazer, obviamente, a análise de expressão gênica entre grupos. Eu posso fazer uma genotipagem em larga escala, usando os arrays. Farmacogenômica, eu posso trabalhar, aqui no caso, utilizando o microarray. Mas eu não descubro, eu não tenho possibilidade de descobrir coisas novas. Se eu quero descobrir coisas novas, então o método é por sequenciamento, ou por Sanger, ou por NGS. E depois eu vou para o sistema de análise automatizada. Então, basicamente, de uma forma bem resumida, essa é a estratégia dos arrays. Transcriptoma, saímos da genômica e vamos para transcriptoma. Por que estudar o RNA? Resumindo o que está aqui, gente, o RNA, ele é
ele representa o resultado, o output, né, da nossa informação genética, codificada pelo nosso genoma. Então, ele significa a porção regulatória, ou a capacidade de regulação. Então, está focado na síntese, no processamento, no transporte, modificação. Então, por isso, porque ele ele representa a função do nosso genoma. O transcriptoma, em contraste com o genoma, ele é altamente variável ao longo do tempo, né? E ele é definido como o conjunto e a quantidade de transcritos de uma célula, proveniente de uma célula, em um dado estágio do desenvolvimento ou condição fisiológica. Então, é por isso que é tão importante avaliar o transcriptoma. E esse dado aqui é muito interessante e é muito importante justamente na hora de nós delinearmos estratégias para trabalhar com transcriptoma. Então, é estimado de 70% a 90% do genoma humano é transcrito em RNA, apenas uma pequena proporção do DNA genômico é convertida em RNA mensageiro, de 1% a 5%, e a maioria do RNA é não codificante. Na maior parte, não anotada. Então, aqui, ó, RNA ribossomal, aqui dentro eu tenho a porcentagem de small RNA, aqui RNA mensageiro, e aqui RNA que não tem a cauda, não é poliar. São os RNAs. Aqui é um retrato da distribuição da população de RNA, como que isso está dividido em porcentagem. Então, aqui vocês já podem ter uma ideia. Se eu vou trabalhar com expressão, é importante eu pensar numa depleção, de repente, do ribossomal, porque senão eu vou ter um problema aqui, por exemplo, numa estratégia de avaliação, por exemplo, de uma expressão gênica. E, no caso de transcriptoma, as principais ferramentas aqui, claro, é possível fazer para o PCR em tempo real também, a análise, mas vão ser mais para análise de expressão. Quando eu estou pensando em fazer uma análise onde eu quero avaliar uma estrutura, então eu posso pensar em array e RNA-seq, são as duas estratégias mais utilizadas. Então, aqui eu isolo o RNA de interesse, pode ser micro, pode ser mensageiro ou ribossomal, e aí eu uso uma estratégia ou outra. Aqui o chip ele é preparado com um array de probes desenhados, né, de uma sequência que vai hibridizar com o RNA da minha amostra. Já o RNA-seq, o RNA em uma amostra, ele é fragmentado, sequenciado, e depois eu faço a montagem contra uma referência. O mais importante é que aqui requer um conhecimento da sequência a priori. Já no sequenciamento do RNA-seq, não vai requerer esse conhecimento. Transcriptoma e RNA-seq. O que amplia, né, com o RNA-seq? Ele amplia porque ele permite fazer a identificação de todas as regiões genômicas que não são transcritas. Descobre variantes de splicing, novas isoformas de transcritos, e encontra fusões gênicas. Então, ele expande o uso, né, ele gera uma expansão do uso, permite o uso de pequenas quantidades de RNA, ele tem um amplo intervalo dinâmico, e que permite fazer, inclusive, testes de expressão diferencial de genes de baixa expressão. Aqui, só para mostrar para vocês, nós temos possibilidade de fazer RNA-seq target, então eu posso gerar painéis de RNA e focar naquilo que eu quero, eu desenho pools de primers para pegar aquelas regiões de interesse. Eu posso avaliar também target transcriptoma, que me permite fazer principalmente análise de expressão, eu estou avaliando regiões específicas, mas eu também posso fazer um whole transcriptoma, né? E aí eu vou fragmentar o RNA por um método enzimático e vou avaliar todo o transcriptoma. Dentro do Ion, nós temos basicamente aqui 5 chips dentro do GeneStudio, e que esses chips mais iniciais aqui, que vão até 20 milhões de leituras, eles me permitem avaliar tanto targets, painéis de RNA, quanto o sequenciamento de pequenos RNAs. Já os chips maiores, eles vão me permitir fazer análises de transcriptoma e RNA-seq, né, do chip 540, que me permite gerar até 80 milhões de leituras, ou 550 a 130, então ele me permite fazer análise do transcriptoma e o RNA-seq. Observem vocês que eu posso fazer múltiplas aplicações de sequenciamento em um único sistema. Aqui é só para mostrar para vocês ainda que dentro desse target RNA nós temos painéis para analisar a nível de expressão e fusões, o AmpliSeq transcriptoma e o RNA-seq, dividindo isso em 3 partes, sendo o RNA-seq
aquele que me permite fazer tanto a expressão gênica diferencial, descoberta de novos transcritos e abundância de genes. E dentro do microarray, né, como que eu posso trabalhar no microarray com essa abordagem? É possível. Eu não descubro coisa nova, mas eu consigo fazer análises tanto de... E aí são três chips que eu tenho, né? Eu tenho um chip que é focado em expressão de non-code RNA, então perfil de expressão de microRNAs. Eu tenho aquele que é um perfil que me permite fazer uma análise de um transcriptoma, né, de muito mais alvos, e aqueles que são mais para expressão, né? Então, aqui dentro desse cenário, eu estou trabalhando aproximadamente com 20 mil genes, né? Na verdade, eu trabalho, consigo fazer uma escalabilidade para chegar até 192 amostras por dia. Aqui, eu estou avaliando regiões codificadoras e não isoformas. Então, eu estou identificando estatisticamente mudanças significativas que me permitem, inclusive, fazer análise de splicings alternativos. Então, eu tenho aqui a possibilidade de ter uma profundidade maior do perfil do transcriptoma. E, por último, eu tenho a possibilidade de fazer análises de diversas espécies, fazer análise de microRNA, tendo 100% de cobertura com a última versão, com a versão do Mirbase 20, tá? Que é o gene chip de microRNA. Então, vejam vocês que aqui, nas plataformas do Array, eu consigo, com esses diferentes chips, também ter uma cobertura que vai desde expressão até o transcriptoma, mas um transcriptoma aonde eu conheço, basicamente, aquelas regiões, porque estão splotadas lá nas probes. Então, basicamente, o Clarion S, que é esse primeiro aqui, só para a gente entender um pouquinho mais, é a expressão de mais de 20 mil genes anotados, eu consigo fazer isso em 3 dias, e eu consigo fazer estudos em larga escala. Aqui, essa é a quantidade de amostra que eu utilizo, e eu posso trabalhar também com amostra parafinada, tá? E eu posso fazer a preparação de forma automatizada. E aqui eu tenho como fazer a análise utilizando um software livre de análise de transcriptoma. O Clarion D, eu obtenho a análise gene e exon em até 3 dias, são mais de 540 mil transcritos de 15 bancos de dados diferentes. Então, vocês vejam que, por isso, transcriptoma. Também eu trabalho com possibilidade de trabalhar com amostra parafinada. E os dados também utilizam um console de análise para transcriptoma. Bom, e como é que fica, então, uma foto da análise de RNAs, né? Basicamente, aqui em cima vocês estão vendo microarray, tá? Então, aqui estão as probes, e eu pegando as diferentes regiões. Quando eu trabalho e eu quero, de repente, validar alguma coisa, eu posso usar Tachman A6, porque eu vou pegar também regiões específicas. E aqui embaixo, vejam como que eu estou cobrindo tudo com o whole transcriptoma, usando, por exemplo, um NGS. Então, aqui, microarray, aqui seria Tachman e aqui seria NGS. As 3 ferramentas aí para dar um panorama de como que nós temos a visão. E esse gráfico aqui, eu gosto muito dele, porque ele me permite direcionar que eu vou desde a descoberta até a validação. Então, vejam vocês, aqui em cima, ó, no eixo Y eu tenho o número de genes, no eixo X, número de amostras. Observe vocês que o RNA-seq, ele pressupõe você trabalhar com menos amostras, mas muito mais alvos. Da mesma forma, o whole transcriptoma microarray, os microarrays mais direcionados, à medida que você vai caminhando aqui para PCR em tempo real, para PCR digital, eu vou aumentando o número de amostras, porque aí eu já selecionei os meus alvos de interesse e eu amplio o número de amostras, tá? E, basicamente, a escolha da metodologia aqui depende da necessidade, do objetivo, da proposta do projeto, da escala que você pretende usar, né? Se for muitas amostras, certamente nós estamos aqui num cenário muito mais, provavelmente, de validação, e o custo, né, por amostra, porque há uma sobreposição entre essas tecnologias em alguns momentos. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui pode ter alterações, mas, em média, o custo que sai por reação, ou por target, desculpa, por alvo, quando eu estou trabalhando num cenário de PCR em tempo real, então nós estamos aqui, ó, na parte de validação, é aqui o PCR em tempo real,
Saímos para o NGS, né? E observe que, basicamente, aqui embaixo, olha, eu tenho um número de amostras por dias que são processadas. E outra coisa, o número de alvos que eu trabalho, targets por corrida. Olha como que eu trabalho aqui, ó, tubos únicos, poucos alvos. À medida que eu vou aumentando para as placas, até chegar nas lâminas, eu vou aumentando o número de alvos que eu estou avaliando. E aí eu caminho para os painéis, né, de sequenciamento direcionado, chego até o transcriptoma e chego na possibilidade de avaliar um transcriptoma ainda mais completo, completa assim, com o número de alvos, né? Não descubro coisa nova, mas já tem muita informação, por exemplo, nesse whole transcriptoma aqui no array. Saindo do transcriptoma, vamos para a epigenômica. Então, a epigenômica é o que eu disse para vocês, são os mecanismos que causam alterações conformacionais na sequência do DNA e que podem causar efeitos na transcrição. É curioso, porque a epigenética, ela pode passar de geração para geração, ela é preservada. E por isso faz muito sentido, né, avaliar isso. Frente a alguma alteração ambiental, enfim. Normalmente, os principais mecanismos é a metilação do DNA e modificação de histonas, e o foco da epigenômica é o estudo dos processos epigenéticos, para acessar o efeito disso num quadro, por exemplo, num câncer, num quadro patológico. Então, o processo de hipermetilação das ilhas são com frequência localizados em regiões promotoras, e aí implicado até com silenciamento gênico. As histonas, elas estão envolvidas, claro, com o empacotamento do DNA, e as mudanças pós-traducionais, por exemplo, nós temos o balanço acetilação e metilação que podem alterar essas estruturas e, consequentemente, a expressão dos genes. Aqui só mostrando para vocês o que é epigenética, né? Então, nós temos uma sequência que pode ser muito parecida, compartilhar sequências, mas nós temos organismos bem diferentes. E, além disso, a epigenética, né, quando nós falamos nesses diferentes micro-organismos, nós temos diferentes ações sobre eles. Então, aqui, poluição, radiação solar, enfim. E isso tudo está modulando esse genoma, essa receita desses genomas, de uma forma ou de outra. Quando eu pego uma planta, se ela está em uma determinada condição ambiental, ela se molda frente àquela condição. Da mesma forma, os organismos em geral. Bom, esse trabalho aqui é muito interessante porque ele mostra uma relação direta entre o meio ambiente nosso interno, o meio ambiente externo a nós, a relação de genética e epigenética e principalmente a interação que tem dessa dupla, né, desse conjunto com hormônios. O quanto isso aqui forma um triângulo, onde eu tenho a epigenética, de uma certa forma, tendo né, influência ou compartilhando com a genética e com a modulação de hormônios. E isso, em última instância, esse mesmo trabalho, ele continua mostrando isso, o quanto nós temos aqui o meio ambiente, a genética, e a variação do epigenoma, mostrando aqui, olha, desde da concepção, passando né, pelo desenvolvimento até o nascimento, e chegando na idade adulta. O quanto nós temos, ao longo do desenvolvimento, esses diferentes indivíduos aqui, tendo uma variação entre eles muito grande, porque o que se esperaria aqui, se todo mundo compartilha do mesmo background genético, é de se esperar que nós tivéssemos todo mundo, né, um contínuo muito próximo. Poderia ter um desvio ali, mas não tão grande. Um ponto muito importante é quando nós pegamos, por exemplo, doenças complexas, como câncer, como Alzheimer, se nós pegarmos irmãos monozigóticos, nós temos dados que mostram que um desenvolveu o quadro e o outro não. Ou seja, tem algo além da genética que está modulando isso. E esse gráfico aqui mostra muito, muito isso. E aqui dentro desse gráfico, desse trabalho, tem algo que é abordado muito, a questão do interactoma, né? O quanto que isso se interage, o seu ambiente interno, e aí eu estou falando de hormônio, eu estou falando de metabólitos que são produzidos,
frente à modulação do genoma com o epigenoma. Então, isso tem uma repercussão e isso não é isso não é individualizado, isso é plástico, essa combinação. A epigenética é tão importante que nós temos revistas especializadas em epigenéticas, né? E dentro desses jornais, dentro desses trabalhos, um dos pontos principais que esses trabalhos vão trazer é focando principalmente no código epigenético, né? Como eu disse para vocês, nós temos a possibilidade de trabalhar com a metilação do DNA, modificação das histonas e dos RNAs não codificadores. Eu vou mostrar para vocês o quanto esses RNAs não codificadores, por exemplo, o microRNA, são fundamentais para modular esse empacotamento, essas modificações das histonas e, consequentemente, a expressão de determinados genes. Lembrando que um ponto importante é o seguinte, ó, eu tenho aqui o DNA, e esse DNA, ele gera um mensageiro, né? Eu tenho a produção, um produto que é um mensageiro. Aqui estão os genes que codificam esse RNA, e aqui foi feito um resultado para o PCR em tempo real. Então, se nós pegarmos aqui em quantidade, não pode ser absoluta ou relativa, eu aqui teria 6, 12, 0, 2, 5, 3. Isso é o resultado do mensageiro. Mas por que 6 de mensageiro dá 3 de proteína, 12 dá 2 de proteína, aqui deu 0, aqui deu 2? O que está modulando aqui? Então, aí que nós temos um ponto importante, porque os pesquisadores eles encontraram uma correlação de somente 20% dos níveis de mensageiro com a sua proteína. E aí entra esses microRNAs, esses RNAs não codificadores que regulam isso. E aí você tem a repercussão funcional da ação deles, né? Então, quantificação da expressão de microRNA ou determinar o transcriptoma de microRNA é muito importante. Basicamente, microRNA e os siRNAs, né? Só para pontuar para vocês, o microRNA ele é endógeno, ele tem gene próprio, pode estar associado a outros genes, ele tem uma função muito grande na modulação da expressão gênica, regulação pós-transcricional. Os mecanismos de ação inibem a tradução, o pareamento incompleto com o mensageiro, e vários mensageiros podem ser alvo de um microRNA. O microRNA pode ter vários alvos, mensageiros como alvo. Já os siRNAs, eles são geralmente exógenos, são vírus, são artificiais. Exemplos, os RAS-RNAs. Também modula a expressão gênica, porém, e a regulação pós-transcricional. Os mecanismos de ação, inibição da tradução, o pareamento completo com um alvo de mensageiro. Então, um mensageiro-alvo específico. Basicamente, aqui, quando nós pensamos em microRNA, nós temos a biogênese dele. Então, de forma muito rápida e muito simples, nós temos um primicroRNA que sofre um processamento da enzima DROCHA, passa por esse processamento pela Dicer, que é uma outra enzima, que corta, que cliva e gera o microRNA maduro. Que, na verdade, esse microRNA maduro, ele começou lá com 70 nucleotídeos, e ele vai terminar com bem menos que isso. Então, aqui só mostrando para vocês, então, moléculas de RNA são processadas, né, em RNAs, em hairpins, isso aqui nós temos no núcleo primicroRNA, então, ocorre a transcrição, primicroRNA, então, sofre o processamento pela DROCHA, vai a pré-microRNA, esse pré-microRNA é exportado para o citoplasma por enzimas como as esportinas, aqui no citoplasma ele sofre a clivagem da Dicer, e além disso, ele fica maduro e se complexa com esse complexo RISC. E é dessa forma que ele vai atuar, ou inibindo, né, pareando, silenciando, ou ativando a transcrição. Por que eu quis colocar isso de biogênese aqui para vocês? MicroRNA já é algo que é usado no nosso dia a dia. Só para vocês terem uma ideia, uma droga que é usada em câncer, chamada Herceptin, ele tem como alvo um microRNA. Então, isso é um melhor exemplo de como uma análise por meio de ômicas tem uma repercussão já no dia a dia. Basicamente, 62% dos microRNA são intergênicos, 34% são intrônicos, 4% são exônicos e 15% não são expressos em clusters. E as aplicações, marcadores de diagnósticos, com expressão alterada em determinadas doenças,
ou compreensão de mecanismos biológicos. É claro que também, então eu posso buscar biomarcadores e posso usar isso como alvo de drogas, como é o caso do Herceptin. Somente o expresso talvez é o mais importante, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, é o que a gente busca, mas será que só isso é o que interessa? Investigar a regulação pós-transcricional da expressão gênica, porque pode ser importante fonte como potencial de biomarcador. E como fazer isso? Eu posso fazer por qPCR, NGS e Array. Aqui eu posso usar por qPCR os ensaios Tachman. Por NGS, eu posso usar o sistema ou de painéis, ou de sequenciamento do transcriptoma como um todo, e por arrays eu posso usar arrays específicos para análise de mensageiros, para análise de microRNAs. Bom, os microRNAs, em geral, são processados pela polimerase 2, comumente contém múltiplos loopings, embora ainda não bem mapeados, sofrem 2 eventos de clivagem e sequências maduras podem ser mapeadas em múltiplas regiões cromossômicas. E nós temos ensaios por PCR em tempo real, tanto para avaliar pré-microRNA, quanto para avaliar os próprios maduros. E como que é feito isso? Esse ensaio, né, essa tecnologia foi criada pela Applied Biosystems, já tem um bom tempo, e basicamente o que você tem é o microRNA maduro, e você tem um conjunto de primers, que é isso que a gente, quando adquire, né, o kit de microRNA vem, que é o chamado RT primer, e ele tem um looping. O que vai acontecer é que durante uma das etapas de amplificação, você tem, então, você gera o cDNA, porque isso aqui vai ser copiado, e depois você usa um processo de denaturação, e aí você abre. Porque imagina como é que eu ia colocar um ensaio Tachman, né, dentro de algo que tem 20 bases. Eu tenho que dar um jeito de alongar isso, para que agora eu consiga colocar meu primer forward reverso e mais a minha probe aqui. É claro que os fragmentos são pequenos, as probes também são pequenas, mas dessa forma eu consigo avaliar microRNAs, eu consigo avaliar a expressão desses microRNAs. Lembrando que eu não descubro nada, mais uma vez, eu estou avaliando aqui a expressão de microRNA que eu conheço, né? Se eu quero descobrir, eu aí vou por outro mecanismo, que é o NGS, que é o que está agora na tela aqui. Então, aqui eu também purifico o meu RNA, depois eu faço a construção de bibliotecas, e aí entra o mesmo princípio que eu falei para vocês do mensageiro, eu vou fazer a construção. A única diferença é que eu posso fazer uma purificação desse microRNA, para ter o meu pool de microRNAs, né? Para eu não pegar todo o mensageiro. Adiciono os adaptadores, faço a amplificação clonal, e aí eu tenho máquinas, eu tenho instrumentos para fazer isso, depois eu faço o sequenciamento e análise dos dados. No caso do microarray, para análise de microRNA, eu também tenho a possibilidade de fazer análise com aquele Clarion-D que eu falei para vocês, que é um array específico para microRNA. Ele está em sincronia com a versão do Mirbase, a versão 20. Ele analisa tanto o pré quanto os SNOs, RNAs. Então, ele analisa, além do pré, também outros tipos de microRNA e o próprio maduro. E nós temos a cobertura de 203 organismos. Então, quais são os desafios, né? Tem desafios aqui? Em geral, não. Eu consigo, inclusive, trabalhar com amostra parafinada. MicroRNA é muito mais fácil de trabalhar, né, gente? Porque todas as aplicações, o que a gente precisa é que não esteja degradado a amostra. O microRNA já é pequeno, né? Então, estou trabalhando com moléculas, com fragmentos muito pequenininhos. Então, não tem problema, nem por NGS, nem por qPCR, nem tampouco por array. E, por último, eu tenho o módulo de análise de dados para análise de microRNA. Metabolômica, tá? A metabolômica, o que eu falei para vocês, eu coloquei apenas para dar um início para vocês, tanto da metabolômica quanto da proteômica. Isso vocês vão ver em outras aulas mais para frente, mas basicamente o conceito de metabolômica é o estudo de metabólitos, cálcio, colesterol, presente em um determinado tecido, sobre determinadas condições. Os metabólitos, eles são primeiro isolados de tecidos, biofluidos, cultura de células, e são analisados, em geral, por cromatografia líquida com espectrometria de massas. Existe uma aula que vocês vão ter com foco exatamente em ômica, com base em espectrometria de massa e cromatografia. E o fenótipo dos metabólitos são bioprodutos de interações entre a genética, meio ambiente, estilo de vida e outros fatores.
E o metaboloma, ele é altamente variável, e ele é muito dependente do tempo. E, basicamente, quando a gente pega em metabolômica, o LC-MS é justamente cromatografia líquida com espectrometria de massas. Você pode ter já um alvo específico ou você não ter um alvo específico. E aí vai depender dessas estratégias para você fazer a extração e a cromatografia líquida. Depois você vai alinhar esses dados contra bancos de dados e aí depois você tem o output dos dados. Quando você tem um target metabolômico, um metaboloma específico, não, um metabólito específico, você pode fazer, então, determinar padrões, e aí você faz a seleção, a reação de seleção e monitoramento, vai ter necessidade de fazer, possivelmente, otimizações para gerar a quantificação desse metabólito, e aí você pode fazer a identificação por espectrometria de massa, e aí você tem o output, os metabólitos que você tem naquela dada condição. Então, veja que ter dados de genômica, transcriptoma, epigenômica e metabolômica é muito, muito importante. E, por último, a proteômica, né? É o estudo do proteoma, que corresponde às proteínas, e é, basicamente, a função. Então, isso é algo fundamental nessa história toda. E, aqui, mais uma vez, as ferramentas para estudos mais comuns são espectrometria de massas, microarray de proteínas, e aí eu posso usar agentes de capturas, como, por exemplo, anticorpos, eu posso usar probes ou até anticorpos. O foco principal de análise de proteômica é a interação proteína-proteína. Quero quantificar a abundância de proteínas e se uma proteína está relacionada ao seu papel em uma dada função celular, né? Só para vocês terem uma ideia, um cenário que eu acho que se aplica muito aqui como exemplo, nós temos laboratórios no Brasil que estabeleceram testes para COVID baseado em proteômica, usando espectrometria de massa, o que faz muito sentido. É um teste extremamente robusto, porque ele está na função final. Agora, quais são as limitações? Embora todas as proteínas estejam diretamente relacionadas ao mensageiro, é aí que entram as modificações pós-tradicionais e interações com o ambiente, que impede predizer apenas uma linha direta a partir da expressão gênica. Então, a proteômica, ela fornece as pistas sobre o papel de uma dada proteína num sistema biológico. O proteoma consiste de todas as proteínas presentes em um tipo específico e é altamente variável ao longo do tempo. A função total das células pode ser descrita por proteínas e sua abundância. Esse paper aqui é também muito importante, é muito interessante, porque ele mostra justamente a relação, né, do fenótipo. E aqui ele vai hipotetizar, ele vai fazer duas hipóteses, A e B, das relações. O quanto você pode pensar apenas numa situação unidirecional, né, onde eu tenho o genoma atuando no transcriptoma e na proteômica, e a proteômica gerando o fenótipo. E a outra hipótese, B, é o genoma atuando, tendo como ação uma relação direta com proteômica, mas tendo a epigenômica, tendo ação sobre o transcriptoma, a epigenômica influenciando a função final do proteômica. Então, esse sistema meio que como um retroalimentador, onde um depende do outro, né? E que faz muito sentido. Outro ponto é, as ômicas, elas não, onde nós estamos hoje é uma abordagem multiômicas dos sistemas biológicos para que nós possamos chegar no fenômeno, no fenótipo, né? no quadro clínico, na caracterização de saudável ou doente. Por quê? Porque eu passei pelo genoma e aí eu vi a estrutura. Eu chequei o epigenoma e vi se eu tinha citosinas metiladas ou não metiladas, se eu tenho mudanças na conformação no meu genoma. Eu olhei o transcriptoma e avaliei tanto o microRNA, quanto splice alternativo, quanto mensageiro. E eu também avaliei o proteômica e o metaboloma. Então, aqui, só para resumir para vocês, eu tenho SNP, SCOP number, rearranjos, variantes raras. Aqui eu avaliei modificações de histonas, cromatina, avaliei microRNAs. Aqui eu avaliei a expressão dos genes, splice alternativos, os RNAs pequenos. Aqui eu estou avaliando a expressão de proteína, as modificações pós-traducionais e arrays de citocinas. Vocês podem imaginar o quanto um array desse aqui, hoje, ele é extremamente importante no cenário de COVID. Nós temos, inclusive,
dentro do cenário para a COVID, nós temos um array específico para avaliar o hospedeiro. E que faz muito sentido. Imagina vocês, o que está acontecendo? Várias pessoas estão assintomáticas. Por que algumas pessoas estão com o COVID e não tem nenhuma repercussão, não tem nenhum quadro sintomático clínico? É o hospedeiro, é a resposta do hospedeiro a isso. Então, avaliar um painel que meça isso, ou um array que meça isso, é muito importante. Mas, por outro lado, também avaliar o quão as cepas, ou o quão o corona está modificando nos países, o quanto que nós temos de mutações, é fundamental para que nós possamos gerar um processo de vacina, ou estabelecer uma vacina. E, por último, metabólitos, né, o perfil no soro, no plasma, na urina, e que aí vai dar o fenótipo, o que pode ocasionar o fenótipo. Então, eu vou desde a transcrição, expressão, tradução e função. Esse gráfico aqui é muito legal também, só para contextualizar para vocês. Nós estamos saindo daqui, ó, do translacional e mudando, caminhando para aquilo que a gente chama de precisão. Tá? Esse outro gráfico aqui, são os dois gráficos próximos, eles resumem muito essa relação de um workflow integrado. Um fluxo de trabalho integrado, apontando desde a entrada dos dados, o qual é fundamental, até os resultados. Então, o quanto isso pode prever o estado de saúde ou de doença e fornecer como que nós podemos gerar intervenções terapêuticas muito mais eficazes ou até ter uma regulação de sistema como especificidade de tipo celular, de tecido ou de órgão. Então, aqui hoje nós temos genótipo, as 3 ômicas aqui que nós comentamos, ou as 4, né, genômica, transcriptoma, proteômica e metabolômica. Aqui nós temos isso fornecendo muita informação, integrando essa informação, só que isso, por si só, não é suficiente. Nós temos que ter análises, uma abordagem muito estatística, muito eficaz. Nós temos a questão do machine learning, que prevê justamente o aprendizado disso. O quanto hoje nós usamos de bancos de dados que vêm de genômica para prever, por exemplo, fusões, ou para confirmar uma dada fusão, ou confirmar uma dada variante. Dados de imagem, né, fundamental aqui, que vão colaborar. E com isso eu posso gerar novas redes e novas vias. Prever modelos, fazer descoberta de biomarcadores. E, no final, de verdade, ter uma predição de saudável e doente, e gerar o fenótipo. É exatamente isso que nós temos aqui nesse outro gráfico, que relaciona a ômica à medicina de precisão. Nós temos aqui os fatores ambientais, como eu falei para vocês, ele está numa parte bem superior, regendo, ou ele sendo algo que está relacionado com tudo isso. E aqui embaixo as ômicas. Mas nesse gráfico aqui eu quero chamar a atenção para vocês de 2 pilares aqui muito interessantes. Primeiro, isso tudo aqui é integrado de forma pelo meio da informática, pelo meio da bioinformática. E aqui, quando nós pensamos nas ômicas, né, genômica, transcriptoma, proteômica e aqui a metabolômica, não esquecer que essa função aqui que nós geramos de anotação funcional, descoberta de vias, de redes, e a possibilidade de monitorar, ele gera também a possibilidade de nós termos targets, drogas mais eficientes, e com isso ter uma medicina de precisão, porque, de uma certa forma, é aqui que nós vamos conseguir inserir a farmacogenômica. E é exatamente isso que eu vou finalizar minha apresentação falando para vocês. Os alvos da farmacogenética são os alvos de SNPs e copy number variation. Então, são basicamente alvos estruturais. Então, eu estou avaliando tanto o polimorfismo de base única e quantidade de número de cópias. E o que eu estou buscando com a farmacogenômica é a droga certa, a dose certa, o tempo certo e o paciente certo. Então, esse é o objetivo, né? Então, para fazer isso, eu tenho que checar a interação droga-droga, interação droga-gene, o fenótipo do paciente, idade, sexo, a anamnese desse paciente, para que eu tenha uma resposta específica do paciente àquela dada medicação. Como que eu faço isso? Também pelas 3 metodologias que eu falei para vocês. Hoje, nós temos uma gama enorme de laboratórios usando a estrutura de qPCR para fazer análises de farmacogenômica, para dar um reporte farmacogenético, né? Por sequenciamento de nova geração também, eu posso gerar um perfil farmacogenético de um indivíduo, né? Nós temos painéis para isso.
E, por último, o microarray. O microarray, ele é usado muito num cenário de descoberta de biomarcadores, de estabelecimento de biomarcadores, e principalmente para farma, né? A farma quer fazer uma análise mais macro, e que uma vez que eu determino essa análise mais macro, eu agora consigo jogar isso na rotina dos laboratórios e aí determinar o status de metabolização de drogas de um indivíduo. E é exatamente isso que nós estamos fazendo já, mudando os paradigmas. Imagina vocês que até muito pouco tempo o que nós fazíamos era isso, todo mundo tomava 100 miligramas de paracetamol, ou 100 miligramas de um dado medicamento. Com a medicina personalizada, com o genótipo sendo relacionado com o fenótipo, eu agora posso dizer o seguinte, olha, você tem 2 cópias de um dado gene, ou você tem alterações em genes que metabolizam drogas, que te dão um fenótipo ultra rápido, ou extensivo, ou intermediário, ou pobre. E aí eu consigo, para aqueles que são ultra rápidos, eu não posso dar 100 miligramas, eu tenho que dar 500 miligramas. E para outros eu vou dar 100 miligramas, 10 miligramas e daí por diante. E o que nós esperamos, então, quando eu comecei a falar com vocês lá da estrutura do DNA, né, para onde nós estávamos e para onde nós estamos caminhando? O que esse pós-genoma, o que esse pós-genoma está trazendo para a gente? Eu não tenho dúvida que uma das coisas que nós estamos vivendo agora com a Covid, certamente sem essas ferramentas do pós-genoma, nós estaríamos muito pior. A nossa situação estaria bem pior. Imagina vocês que uma vacina ser produzida em talvez um ano e pouco, é algo que é recorde. E é exatamente isso. Os efeitos do projeto Genoma Humano, e o Barack Obama já tinha percebido isso em 2015, onde ele lança o grande projeto de medicina de precisão. E é isso. O projeto do Genoma Humano, ele permite depois nós termos exames que salvam. Hoje, o PCR em tempo real, ele está salvando milhares de pessoas, porque eu estou conseguindo diagnosticar de forma precisa. Hoje eu consigo gerar uma medicina personalizada, eu consigo já direcionar a quantidade de fármaco para aquele paciente, para que ele não tenha efeito colateral e muitos não vá a óbito. E isso tudo também, a partir do projeto Genoma, foi possível gerar o 1000 Genomes, um projeto gigantesco, que acumula um banco de dados riquíssimo. E aonde exatamente nós estamos? Esse slide aqui é muito interessante, porque nós estamos nesse pontinho aqui do ponto de inflexão. Nós estamos entrando nesta curva aqui em cima, nessa curva que está nascendo, que é onde nós estamos integrando essas informações. Nós estávamos aqui, na coleta de dados, na descrição, na informação, no estudo, ainda estamos, mas a gente está começando a virar esse ponto de inflexão. E isso tudo porque nós temos hoje linhas de conhecimentos, redes de conhecimentos, genômica. Aqui eu não falei de microbioma, porque não dava tempo. O comportamento, os testes clínicos e a participação dos dados dos indivíduos que vão contribuindo para gerar toda essa informação. Então, a integração desse conhecimento está cada dia permitindo gerar medicina de precisão. E permitindo que se tome ações preventivas, como foi o caso da Angelina Jolie, né, que fez a mastectomia. E integrando esses dados, né, modelos específicos de doença, integração de dados, diferentes tipos de dados em múltiplas escalas biológicas que podem ser agregadas e integradas, fazendo com que eu tenha um modelo integrativo, mecanista integrativo, onde eu pego dados de genoma, informação clínica, fenótipo, metaboloma, e eu integro isso para que eu tenha uma resposta mais efetiva. E o último slide que eu apresento para vocês é um caso muito interessante, aqui do Brasil, dessa paciente, em 2015, onde foi capa de várias revistas, isso tem um trabalho. Só para resumir para vocês, a desconfiança era um câncer de pulmão, ela era uma empresária, ela fez uma biópsia, de um dia para o outro ela começou a passar mal, enfim, o resultado foi um adenocarcinoma de pulmão, inoperável por estar atrás do coração. O oncologista clínico insistiu no diagnóstico molecular, o outro médico dizia, é bobagem e que não levaria a nada. Gente, esses trechos estão na reportagem, tá? Então, por isso, enfim. E o nome fictício, Melissa, ela fez 2 exames no Brasil e um nos Estados Unidos e os resultados foram inconclusivos. O médico, então, não desistiu e mandou a amostra de tumor para o Japão. Tinha uma mutação chamada ROS1 e esse tipo de mutação responde por menos de 2% dos casos de adenocarcinoma. Mas para ela, havia uma droga, que era o crizotinib, e que salvou a vida dela e permitiu que ela tivesse uma qualidade de vida e estivesse bem. É isso.
Obrigado, eu acho que terminamos no tempo e agradeço a participação. Perguntas, se eu tiver alguma pergunta, Daphne. Bom, legal. Bom, Fábio, muitíssimo obrigada pela sua apresentação. Eu acho que a gente teve, né, uma super aula sobre Omics, né, e muito obrigada, Fábio, por compartilhar o seu conhecimento, né, com relação ao assunto. E de uma maneira muito aplicada, né? Eu acho que foi muito interessante por isso e com belos exemplos de como a gente usar cada uma dessas tecnologias e como usar essas tecnologias, né? Dependendo do objetivo da minha pesquisa, do meu diagnóstico, do que eu vou fazer, né? Então, foi ótima, super clara. Eu tenho algumas perguntas aqui já no Q&A, né? E, bom, eu não vou conseguir fazer todas, né? A gente não vai conseguir responder todas por causa do tempo, mas fiquem tranquilos, a gente vai mandar essas respostas aí de maneira individual. Agradeço a participação de todos vocês que estão aí, mandando mensagens, várias pessoas aí parabenizando você, Fábio, pela apresentação, que foi muito boa, muito clara, muito esclarecedora. E aí, vamos lá, tá? Eu estou com algumas perguntas aqui. Vamos lá para a primeira, tá? A primeira é se já existe uma aplicação dessas tecnologias na rotina clínica no Brasil ou ainda está restrito à área da pesquisa. Bom, muito obrigado pela pergunta, muito boa pergunta. Sim, está na nossa rotina, está nos laboratórios, tanto de instituições digamos, laboratórios clínicos, né, privados, mas também está nos institutos de pesquisa, mas já aplicados à rotina clínica. Então, aí nós temos vários desses testes, principalmente, por exemplo, se nós pegarmos oncologia, por exemplo, nós temos aí vários testes para pesquisa, não para pesquisa, para gerar, né, um reporte clínico para BRCA, para uma série de marcadores para os pacientes, né? A farmacogenômica é um outro exemplo que eu acho que a gente pode elucidar aqui, que isso já é algo de rotina. Temos vários já laboratórios no Brasil que utilizam dessas estratégias para gerar um reporte, o que é muito importante. Eu tenho especificamente um caso onde um paciente ele não respondia a uma medicação e por meio desta abordagem, na ocasião, o laboratório conseguiu estabelecer um protocolo, conseguiu estabelecer uma validação e conseguiu ajudar muito esse paciente. Então, assim, na oncologia nós já temos isso de rotina, na farmacogenômica nós já temos isso de rotina, e temos outros cenários. Temos cenários, por exemplo, onde se utiliza testes pontuais, por exemplo, de pesquisas, de análises de saúde da mulher, existem painéis para busca de vírus respiratórios, onde a gente consegue fazer também análise utilizando essas estratégias, seja de qPCR, seja de sequenciamento de nova geração. Então, são inúmeros as aplicações que nós já temos usando essas ômicas aí. Bom, legal. Vamos lá para a próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui, Fábio, que é sobre os adaptadores. Os adaptadores são segmentos que aparecem na região sequenciada? Sim, na verdade, o que acontece? Nós incluímos os adaptadores, nós temos como pegar dados brutos que a gente consegue pegar essas sequências, mas o que acontece é a maioria dos softwares, no caso específico dos nossos algoritmos, nós aplicamos um filtro, né, durante isso a parte de bioinformática, em que se retira os adaptadores da análise. Então, aí você fica com a sua sequência final sem os adaptadores, porque você filtrou essa. Legal. Eu tenho mais uma aqui que é bem interessante, que é sobre os RNAs longos não codificantes, né? Então, e com relação a essas moléculas, né, não codificantes, como pertencentes à classe dos não codificantes, a eles também se aplicam as mesmas técnicas e abordagens do transcriptoma?
Pergunto isso porque os LNC-RNAs, né, ou seja, os RNAs longos, não codificantes, não foram abordados como non-coding. Sim, boa pergunta. Sim, pode, a resposta é sim, pode ser feita essa abordagem. É que o que acontece é que existem vários desses RNAs não codificadores, como os long non-code RNAs, que eles são muito estudados dentro de um cenário translacional, mas não está muito relacionado com a parte clínica, ainda não está aplicado à clínica, não está no dia a dia da clínica. Algo que o microRNA, que outros não codificadores estão. Então, por isso, por isso eu trouxe eles. Mas sim, a resposta é sim, e tem possibilidade de fazer análise com eles. Legal. A próxima pergunta é com relação à epigenética. Então, quais são as formas de medir a epigenética? Apenas a metilação do DNA? Eu trabalho com anfíbios e praticamente não existem dados de genoma ou transcriptoma para a maioria das espécies. É possível medir isso? Boa pergunta também. É possível, e assim, a primeira pergunta, é só metilação? Não. Metilação é uma delas, né? Mas existem outras modificações epigenéticas, ubiquitinação, existem outras formas do ambiente estar atuando. A principal é a metilação, e aí nós estamos trabalhando com acetilação e deacetilação, esse balanço aí. Outro ponto muito importante é a modificação de histonas, né? Então, o que acontece? Você tem uma mudança conformacional das histonas, e essa mudança conformacional das histonas, que pode ser, inclusive, relacionada com os próprios RNAs não codificadores, como eu disse na apresentação. Quando você não tem um banco de dados ainda, para análise, que te dê ainda algum dado de metilação que você possa fazer uma análise, digamos, cruzada, né, contra esse banco de dados, estratégias, eu não trouxe essa estratégia específica que dá para você fazer, que é uma estratégia baseada em PCR em tempo real, que é o High Resolution Melt. É uma forma como se fosse trabalhar com CyberGreen, só que você vai trabalhar com 2 pares de primers, e o fluoróforo que você vai usar é um fluoróforo de alto brilho, de alta sensibilidade, e que permite justamente você fazer uma análise de metilação indo de uma metilação, né, baixa até uma metilação mais alta. Como que você faz isso? Nós geramos padrões de metilação, 100% metilado e 0% metilado, fazemos uma combinação, então aí eu posso gerar uma curva, onde eu pego 100% e combino com 0. Pego 50% de um e 50% do outro, então eu vou ter 50% metilado. Então eu faço uma curva padrão. Posso fazer essa curva padrão de N pontos. E o que vai acontecer? Aquelas amostras que você desconhece o perfil de metilação, elas vão ser interpoladas dentro dessa curva. Então, não necessariamente você precisa de um banco de dados que te permita ou que tenha esse dado de metilação. O que você precisa é de conhecer as regiões. Se você tiver as regiões, a gente pode sequenciar também e aí fazer uma análise do sequenciamento. E a outra é a análise por PCR em tempo real. Ótimo, Fábio. Bom, pessoal, a gente está ficando sem tempo, né? A gente vai precisar encerrar, né? Eu agradeço imensamente a participação de todos no nosso primeiro curso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho aqui várias mensagens, Fábio, para você, da sua apresentação. Eu vou te passar, muito bom, boas ideias, muito clara, como eu falei. Ótima apresentação. Incrível apresentação, então muito obrigada, né, por compartilhar novamente aí conosco e com todos os participantes. Houveram também muitas perguntas sobre a questão da declaração, né, da participação, então a gente vai emitir sim uma declaração, né, para os participantes. Essa declaração, ela vai ser emitida para os participantes que comprovarem, né, que a gente conseguir comprovar a participação em todos os cursos, nos 3 módulos, tá? Vocês não precisam ter assistido todos, né, completamente, mas vocês precisam ter entrado e participado, ouvido uma parte da apresentação, tá? Só para ficar claro, porque algumas pessoas aqui estão me perguntando sobre isso. A gente vai disponibilizar a gravação da apresentação
para vocês, logo vocês devem receber. Eu peço que vocês respondam à pesquisa de satisfação, tá? Porque essa pesquisa vai ser super importante para as melhorias nas próximas aulas. Conto com a participação de todos vocês nas próximas, tá? Eu vou encerrar por hoje. A nossa próxima aula é sobre o universo celular e também os métodos para identificação, avaliação e expressão de proteínas. Então, muito interessante. A Karen Pink, que é uma das nossas especialistas aí da Thermo Fisher, vai fazer essa aula para a gente. E espero que vocês tenham aproveitado. A gente tem uma página no Instagram, tá? Então, se vocês quiserem nos acompanhar, nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter, aí a gente tem vários canais. E o Customer Experience Center também tem uma estrutura física, tá? A gente tem 2 estruturas, uma aqui no Brasil e outra no México. A do Brasil fica em São Paulo. Por enquanto, nós não estamos ainda abertos a receber presencialmente os clientes, mas a gente tem uma gama de portfólio, né, de cursos online, ao qual vocês podem aí, caso tiverem interesse, se cadastrar e participar, tá? Bom, gente, que vocês tenham aí uma ótima tarde e nos vemos aí em breve. Tchau, tchau. Obrigado a todos e boa tarde. Obrigado pela participação. Um abraço. Uhum. E aí, tudo bom?